pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos iluminar com a força do Teu Espírito Santo, com a graça do Teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos mergulhar nesse dia na Tua Palavra, para que nós possamos mergulhar a nossa vida, o nosso coração, o nosso entendimento, tudo que nós somos, tudo que nós trazemos, Senhor, na Tua Palavra que é viva, que é eficaz, a Tua Palavra que tem o poder, Senhor, de mudar, de modificar em nós aquilo que precisa ser modificado. A Tua Palavra, Senhor, tem poder de nos alimentar, de nos preencher. Nós te louvamos, bendizemos e te adoramos, Senhor, pela Tua Palavra. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos aqui para dar continuidade no Evangelho segundo São João. Hoje nós vamos então para os capítulos 15 e 16 do Evangelho segundo São João. Vamos lá então? Você pode pegar aí, como todos os dias nós temos feito, pega o seu caderno, vamos fazer as anotações, coloca aí a data, coloca aí qual que é a passagem de hoje, vamos pegar aí a caneta, mas antes de fazer as nossas anotações, nós vamos mergulhar o nosso coração na Palavra de Deus, né? Então, o mais importante, a Bíblia. Vamos lá. João 15. João 15, Jesus começa falando da videira e dos ramos. Jesus começa dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. Mais um eu sou de Jesus, né? São João que vai trabalhando esse eu sou, né? Eu sou, voltando, né? Como em outros capítulos nós vimos e conversamos sobre isso, que esse eu sou que nos remete a Deus, né? O eu sou, lá no Antigo Testamento, que agora se revela em Jesus Cristo, o grande, o verdadeiro Deus no meio de nós, o verdadeiro eu sou. E aí Jesus vai dizendo vários eu sou ao longo do Evangelho segundo São João. E aqui vem então Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. A videira que é muito trabalhada também lá no Antigo Testamento. Na sua Bíblia aí traz as referências, né, bíblicas, então volta lá nessas passagens para que você possa se aprofundar também um pouco mais nessa realidade, né, da videira. E então Jesus diz: todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, também vós não podeis tampouco dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Vamos dar uma paradinha aí?
Olha só esse versículo, hein? Como o Pai me ama, do mesmo jeito que o Pai me ama, diz Jesus, eu amo vocês. Perseverai no meu amor. Mas vamos voltar aqui para a videira e os ramos, gente. Então Jesus vem dizer que ele é a videira verdadeira. Se a gente for ver a realidade da vinha no Antigo Testamento, né? A vinha que é ali o povo de Deus, que é ali o povo eleito, né? E o Senhor fala muitas vezes da infidelidade da vinha, né? A vinha precisa produzir frutos. E muitas vezes nós vemos no Antigo Testamento uma vinha que foi tantas vezes estéril, né? Só que agora, Jesus vem dizer que Ele é a videira verdadeira. O Pai constituiu Jesus como a videira verdadeira. Então não tem mais como essa videira ser infértil. A videira é fértil. A videira é boa, a videira agora verdadeira é Jesus Cristo. E nós, ele diz que somos os ramos, ou seja, nele nós temos tudo para dar frutos. Se nós permanecemos nele, em Jesus, que é a videira verdadeira, como ramos dessa videira, nós só podemos dar frutos. Mas nós precisamos verdadeiramente permanecer nele. Porque se nós não permanecermos nele, nós seremos cortados. Mas perceba que, vamos dizer assim, o trabalho de Deus aqui, na verdade, quando Jesus diz ele o cortará, na verdade esse ramo já não está na videira. Ele já não está. Eu não estou em Jesus, eu até pareço estar em Jesus, eu até estou na igreja, eu até estou trabalhando muitas vezes ali na obra de Deus, até estou trabalhando na igreja, mas eu não estou nele. Então nisso está aquilo que verdadeiramente vai nos fazer produzir fruto, estar nele, permanecer nele, em Jesus. Se o meu coração está nele, se a minha vida está nele e a vida dele está em mim, se eu, pensa nisso, né? Essa seiva que passa ali pela videira inteira, que chega nos ramos, existe ali uma comunicação inteira, né? Assim como Jesus sendo a cabeça e nós sendo o corpo, os membros de Cristo, né? Da mesma forma, Jesus sendo a videira e nós sendo ali os ramos, né? Então nós somos esses ramos, estamos todos interligados entre nós e daí nós temos a noção de comunidade, aí nós temos a noção de sermos igreja e de estarmos nele. E nós temos a noção de que estarmos nele é deixar com que a vida dele esteja em nós e a nossa vida esteja nele. Se isso não acontece, a gente não dá fruto. Aquele ramo partido, né? Já viu muitas vezes ali uma planta? Vamos pensar na videira mesmo, né? Você chega e dá uma partida, mas aquele ramo ele tá ali, penduradinho, né? O que vai acontecer com aquele ramo? Ele vai secar, não adianta. Por quê? Porque ele está partido. Ele está ali pendurado na videira, mas ele não está mais deixando com que essa vida da videira chegue até ele. E a vida dele não está mais na videira, né? Ele está partido, embora esteja ali pendurado. Muitas vezes nós somos assim na igreja, né? A gente está ali, pendurado na igreja. Mas a vida de Cristo não flui em nós. E aí, nós não estamos mais, o Pai vai vir e vai nos arrancar, né? O vinhateiro vai vir e vai nos arrancar. Agora, também o Senhor vem dizer que aquele que dá fruto, que o Pai vai vir e vai podar. É por isso que muitas vezes a gente não entende, né? Fala, Senhor, eu estou te servindo, Senhor. Eu estou te seguindo, Senhor. Eu estou buscando fazer a tua vontade. Eu estou buscando perseverar no teu amor, Senhor, mas tá difícil. Acontecem situações, Senhor, que vêm sacudir a minha vida, Senhor. Socorro, né? Mas muitas vezes são as podas que precisam acontecer na nossa vida. Muitas vezes nós perdemos coisas que nós não gostaríamos de perder. Muitas vezes existem realidades que nos tiram do nosso comodismo, que nos tiram ali, que até mesmo nos desestabilizam, né? E a gente não gostaria que isso acontecesse, porque a gente prefere ficar ali na nossa zona de conforto, muitas vezes, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo estando em Jesus, é da nossa natureza, e nós precisamos muitas vezes ser podados, né?
E a poda é necessária, às vezes a poda vem através de alguém da igreja, né? Às vezes vem uma poda através ali do padre, às vezes vem uma poda ali através dos irmãos mesmo, né? Vem uma poda. E essa poda muitas vezes é necessária, nem sempre essa pessoa está sendo usada pelo maligno, como muitas vezes nós dizemos, né? Ah, tá fazendo mal. Não, muitas vezes uma palavra mais dura, uma palavra mais firme, muitas vezes até mesmo nos tirar daquele lugar onde nós estamos, aquilo mexe conosco, né? Mexer nos nossos cargos, mexer nos nossos lugares de destaque, isso nos incomoda, mas muitas vezes essas são as podas de Deus. E na nossa vida pessoal também, não só na nossa vida de igreja, mas na nossa vida pessoal, muitas vezes vêm as podas, né? E elas são necessárias, por quê? Porque se a gente não for podado, nós vamos parar de dar fruto. Se a gente não for podado, a gente não vai crescer em Deus. Se a gente não for podado, a gente vai continuar ali vivendo só do leitinho espiritual e a gente não vai crescer e não vai se abrir a alimento sólido. É assim que funciona na vida de Deus, né? Na vida em Deus. Porque Jesus vem, então, eu sublinhei aqui no versículo 5 algo que é maravilhoso, que a gente precisa deixar cair no nosso coração, na nossa mente nesse dia. Porque sem mim nada podeis fazer. Não adianta, a gente acha que a gente é bom demais, que a gente é o bam bam bam, mas sem Jesus a gente não pode fazer nada. Tudo de bom que a gente faz vem dele. A gente precisa ter essa consciência. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer que tudo aquilo que a gente faz de bom, na verdade, vem dele. É ele que nos dá, é a graça dele. Se a gente reconhece isso, a gente se torna livre. A gente se torna livre em Deus. Vem uma liberdade interior de saber da nossa pequenez, da grandeza de Deus, que ele vem em nosso auxílio, que ele nos socorre com as graças, né? Versículo 11 diz assim: disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Lembra que a gente estudou isso lá na primeira carta de São João? A gente leu isso? São João fala isso na primeira carta dele, né? Lá no capítulo 1, versículo 4, ele diz que ele escreve essas coisas para que a alegria do Senhor esteja em nós e a nossa alegria seja completa, né? Então é maravilhoso, maravilhoso, né? São João é magnífico. Continua aqui no versículo 14. Vamos no versículo 12. Este é o meu maior mandamento. Ele vem falar de novo, a gente já viu isso ontem, ele vem tomar isso de novo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Lembra que a gente estudou isso ontem? Então, Jesus nos chamava ontem a nos amarmos uns aos outros como ele nos tem amado. E aqui ele diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. A gente viu ontem que ele falava da cruz, que é o amor extremo, até as últimas consequências, e mais uma vez ele vem pedir que nós possamos dar a vida uns pelos outros. Esse é o amor extremo. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Então aqui ele já vem mudar a perspectiva. Olha só, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. E vos constituí para que vades e produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Meu Deus, cada versículo de São João é uma coisa maravilhosa, né? Cada versículo desse evangelho enche a nossa alma e é cheio de significado. A gente poderia ficar em cada versículo aqui por horas, né? Por dias, talvez por anos. Bendito seja Deus, né? O Senhor vai dizer, não vos chamo servos, vos chamo amigos. Mas ele diz assim, que nós somos amigos dele se nós fazemos o que ele nos manda. Ele é nosso amigo, porque ele nos deu a conhecer tudo o que ele ouviu do Pai. Jesus, ele é a revelação. Nós temos feito o estudo da doutrina católica toda sexta-feira. Você que tem interesse pode nos procurar, que nós temos feito toda sexta-feira pelo Meet esse estudo da doutrina católica. A gente tem visto isso também. Jesus, que é a revelação do Pai, ele vem revelar o Pai. Nós vimos isso também aqui no Evangelho segundo São João. E ele nos revelou tudo. Tudo foi revelado em Cristo, né? E nós, pelo Espírito Santo, através da igreja, a gente vai descobrindo essa revelação, né? Mas ele diz então que ele é nosso amigo porque ele nos revelou. Mas obedecer ou não já cabe a nós. Então, se nós obedecemos, se nós fazemos o que ele manda, nós somos amigos dele e não mais servos.
Se nós fazemos aquilo que Ele manda, a gente conhece o coração do Senhor e o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor revela o coração dele a nós e nós obedecemos, e nós acolhemos, e nós fazemos a vontade de Deus, nós nos tornamos amigos do Senhor, né? E o Senhor diz, não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Foi o Senhor que nos escolheu. Foi a gente que escolheu. A gente acha que a iniciativa foi toda nossa, de ir para a igreja, de buscar a Deus. Não, nós só fomos respondendo a um chamado. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Bendito seja o Senhor que nos escolheu. E nos escolheu do mundo. Diz lá no versículo 19, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi. Nos arrancou, nos retirou do mundo, nos separou. Somos separados, somos consagrados. Isso é ser consagrado, é ser separado. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos a nossa consagração que começou na nossa vida através do batismo. Versículo 26. Ah, Charlene, como é que eu vou viver isso tudo, Charlene? É tão difícil. Concordo com você. Mas Jesus vem nos dizer como é que a gente vive isso. Versículo 26. Quando vier o Paráclito que enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Então, quem é que nos leva a darmos testemunho de Jesus? Quando a gente vai estudando Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a gente vai ver isso, né? Que o Espírito Santo ele vem sobre nós para que nós sejamos as testemunhas de Cristo. Quem é que nos dá força para testemunharmos, então? Quem é que nos faz verdadeiras, autênticas testemunhas de Cristo? O Paráclito, o Espírito da verdade, verdade com V maiúsculo, que procede do Pai e que dá testemunho de Jesus. É Ele que nos leva também a testemunharmos o Senhor. E é Ele que o Senhor tem enviado sobre nós, e nós não podemos negar que o Espírito Santo tem sido enviado sobre nós. E ele vem falar então aqui, já no capítulo 16, da vinda do Espírito Santo. Vamos lá no versículo 7. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá. Porque os discípulos tinham ficado tristes porque Jesus falou que ele ia voltar para o Pai. Mas ele diz, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, eu vou lhe enviarei. Era necessário que Jesus fosse, que Jesus subisse ao céu depois da sua paixão, morte e ressurreição. Ele passou 40 dias ali na presença dos apóstolos e ele sobe ao céu. E ele diz, é necessário que eu vá, porque se eu não for, eu não enviarei o Paráclito, o Espírito da verdade. E quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Vem, Espírito Santo, e convença-nos nesse dia a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do Pai e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo que o meu Pai possui é meu, por isso disse, há de receber do que é meu e vos anunciará. Então presta atenção, gente, aí a gente entende aqui, ó, esse preceito da igreja, né? Nós estamos estudando isso também lá na Doutrina Católica, estuda com a gente pelo Google Meet, procura a gente que a gente está enviando um link aí toda sexta-feira para a gente estudar. Então, presta atenção nisso. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. A gente entende por que a Igreja Católica ela não vem com aquele preceito que veio do protestantismo de só a Escritura. Só a Escritura, Lutero disse, né? Por que não é só a Escritura? E a própria Escritura vem dizer que não é só a Escritura, né? Se a gente for pensar nisso, então tá, é só a Escritura? É. Então deixa eu ler a Escritura, deixa eu meditar na Bíblia. Aí eu chego na Bíblia aqui, não só aqui, mas em outros momentos da Bíblia, o Senhor vem nos dizer que não é só a Bíblia. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, Jesus disse, mas não a podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará todas as coisas.
as coisas que virão. Então, o Espírito Santo, sobretudo ali na igreja nascente, né? Mas ao longo da igreja, da história da igreja, ele veio revelando aquilo que não era possível ainda ali aos apóstolos, enquanto caminhavam com Jesus, não era possível ainda eles saberem toda a verdade. Eles não estavam preparados para isso, eles não estavam prontos para isso. Era necessário estar pronto. E nós vamos ficando prontos no caminho, não é do dia para a noite, não é receber o Espírito Santo e estou pronto, mas a gente vai na dinâmica do Espírito, a gente vai ficando pronto. Então, por isso que Jesus disse que você não podeis suportar agora, mas o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. E o Espírito Santo conduz a igreja. O Espírito Santo vai revelando. Por isso, ao longo da igreja são proclamados os dogmas de fé. E é por isso que a gente então tem o tripé da igreja. A Sagrada Escritura, a Bíblia, a Sagrada Tradição, que é a palavra de Deus dita, aquilo que foi ensinado oralmente, não está na Escritura, mas foi passado oralmente dentro da igreja através da Sagrada Tradição. E quem é que vai colocar luz na Sagrada Escritura, Sagrada Tradição? O magistério da igreja, que vai interpretar, né, a palavra de Deus, que está na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, né? Então por isso a gente tem a igreja, gente. Santo Agostinho nos ensina isso. Santo Agostinho dizia que eu não acreditaria na Bíblia, na palavra de Deus, se ela não me fosse dada pela igreja. Então, e a Bíblia está na nossa mão por causa da igreja, né? O cânon bíblico que foi aí discernido pela igreja. A igreja nos deu a Bíblia do jeito que ela é. Mas não vou entrar muito nisso agora não, né? Mas já deu para entender. Então, vai sexta-feira que você entende melhor. E eu também, né? Que nós estamos estudando juntas. Vamos lá. Versículo 16. Ainda um pouco de tempo e já não me vereis. E depois, mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque vou para junto do Pai. Versículo 22. Assim também vós, sem dúvida, agora estáis tristes. Como eu disse, eles tinham ficado tristes porque Jesus ia voltar para o Pai. Mas hei de ver-vos outra vez. E o vosso coração se alegrará e ninguém vos tirará a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis coisa alguma. Em verdade vos digo que o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Gente, qual vai ser a maior alegria do nosso coração? A maior alegria experimentada por nós vai ser quando a gente estiver face a face com Jesus Cristo, né? A gente já experimenta a alegria de estar com Ele, porque Ele está no meio de nós. A gente já experimenta a alegria na oração de nos encontrarmos com Ele. Já é uma alegria abundante. Nós encontramos uma alegria profunda a nos encontrarmos com Ele na Santa Missa, encontrarmos com Ele na Eucaristia, encontrarmos com Ele nos sacramentos. É uma alegria inigualável, né? Mas a alegria de vermos Jesus face a face, na alegria eterna do céu, essa ninguém poderá tirar de nós mesmos, porque é a alegria definitiva, né? Vamos lá no 33. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. E um versículo que vem nos animar, nos sacudir, que vem nos acordar. No mundo havereis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. A gente termina o nosso estudo de hoje com esse versículo. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Vamos ter coragem no Senhor. Vamos ter coragem de buscar o Senhor. Lá no versículo 15, eu encontrei uma ordem no versículo 4, no início do versículo 4, que diz: permanecei em mim. Mas ao mesmo tempo esse versículo é uma promessa, diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Encontrei princípio eterno no versículo 1, final do versículo 1, e também encontrei uma promessa que está também aí no versículo 2, princípio eterno, encontrei também no versículo 4 e 5, tem princípio eterno, que eu encontrei, você pode encontrar em outros versículos, como eu já disse, né?
No versículo 10 aqui eu encontrei princípio eterno, no 9 encontrei uma ordem também no 9, perseverai no meu amor. No versículo 12 tem uma ordem, tem também um princípio eterno. Encontrei ordem também aí no 17, o que vos manda é o que vos ameis uns aos outros. Princípio eterno também aí no 19. No versículo 20 tem um princípio eterno. Versículo 26 tem promessa, 27. Lá no capítulo 16, no versículo 7, a gente tem promessa. A gente continua tendo promessa no 11. No princípio eterno a gente tem lá no 15. A gente tem uma ordem lá no versículo 33. Coragem. É uma ordem que a gente acabou de ler. Coragem é uma ordem. No mundo, a vez de ter aflições, é um princípio eterno, não é? Eu não coloquei aqui não, mas é um princípio eterno. Eu venci o mundo, princípio eterno também. Mas a ordem está aí, coragem. No mundo, a vez de ter aflições e tribulações, coragem, eu venci o mundo. Jesus é vitorioso. Bendigamos o Senhor que tem estado no meio de nós, que tem cuidado de nós. Peçamos a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.